Olá, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos sobre o idoso e para o idoso. Você que nos assiste pelo YouTube, seja muito bem-vindo e desde já nós queremos te pedir para você curtir. É só clicar no joinha que está aí embaixo. E aí você também, durante a programação, pode comentar, fazer ali o seu comentário, pode também compartilhar com os seus amigos, familiares, os irmãos da igreja. Fique à vontade, você é um participante deste programa. Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais para falar de um tema tão importante que é escolhas no processo do envelhecimento. E para falar deste tema, nós vamos aqui apresentar o nosso convidado especialista, Fábio da Silva Matos, ele que é mestre em Ciências Fisiológicas pela UFES, pós-graduado em Enfermagem do Trabalho e Saúde Coletiva com ênfase em Estratégia Saúde da Família. Professor da disciplina Assistência de Enfermagem na Saúde do Idoso na Faculdade Multivix, nas unidades de Vila Velha e de Vitória, no Espírito Santo. E também coordenador do curso de enfermagem na Faculdade Multivix. Seja muito bem-vindo, Fábio Matos. Muito obrigado, pastor. A paz do Senhor. Pastor Eduardo, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. E também, mais um convidado que está conosco aqui no programa, um pastor, que é o pastor Eduardo Micho. Ele que é pastor na igreja do bairro República, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Pastor Eduardo, ele também participa de outras programações da Rádio e TV Manaim, como a Madrugada, que acontece todos os dias. Seja bem-vindo, pastor Eduardo. Obrigado, pastor Abel. A paz do Senhor a todos os nossos participantes deste programa. Amém, glória a Jesus. Como aqui citamos, o nosso tema é escolhas no processo do envelhecimento. Antes de entrar no tema, queremos aqui ler o texto da Palavra de Deus que faz referência ao nosso programa Mais Sábios, que é este: com os idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. E isto nos leva a entender que os nossos irmãos idosos são participantes nesta obra e Deus tem os abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos aqui conversar com o Fábio Matos, ele que é da área da saúde também, e nós lemos aqui um currículo extenso, né? Falando a respeito de tudo aquilo que envolve a saúde do idoso. E nós vimos aqui, Fábio, em especial, eu me atentei aqui, que você é professor, né? Na faculdade, e tem uma disciplina que é assistência de enfermagem na saúde do idoso. Eu, para falar a verdade, nem tinha um conhecimento que existia uma matéria, uma disciplina que era específica para tratar da saúde do idoso. Nessa disciplina e na sua experiência, o que você pode falar a respeito de tudo aquilo que você tem a vivência com este atendimento aos idosos? Então, pastor, como o senhor tem falado em vários programas, nós temos visto o crescimento aí do número de idosos na nossa sociedade. E com isso, a enfermagem, que é aí uma profissão que ela trabalha tanto na prevenção, na recuperação, na reabilitação de todos os pacientes, principalmente idoso, viu-se a necessidade de se preparar esse profissional para o mercado de trabalho para poder gerar essa assistência ao idoso, que é um público totalmente diferenciado do adulto, da criança, devido ao próprio processo de envelhecimento, à própria fisiologia do envelhecimento. Então, por isso que viu-se a necessidade de se ter uma disciplina voltada para os cuidados específicos para essa população de idosos. Que bênção, né? Então, isso comprova mais uma vez que os idosos são tão importantes, não só na obra, na igreja, mas em meio à sociedade. Há uma preocupação muito grande no cuidado ao idoso. E falando agora um pouco do tema, né? O nosso tema hoje é escolhas no processo do envelhecimento. Então,
o envelhecimento, ele é um processo. Isso, ele é um processo. E para poder se preparar para o envelhecimento, é importante nós começarmos aí a partir da fase da juventude. Por quê? Porque, como você já tem falado, todos os programas têm acompanhado também, nós temos visto que o processo de envelhecimento é um processo que pode ser de uma forma bem tranquila, quando eu me preparo para ele, com uma boa alimentação, com atividade física, com atividade de lazer, e a inserção desse idoso também em todo o contexto. E também, muitas vezes, ele pode vir associado, quando a pessoa não se prepara, com algumas doenças. E nós temos aí várias doenças principais, né? Hipertensão e diabetes, que estão associadas aí a algumas complicações a esse processo de envelhecimento. Nós temos dois termos que nós usamos dentro da saúde do idoso. Nós falamos de senescência e a senilidade. A senescência é o processo de envelhecimento que vai acontecer fisiologicamente normal, vai acontecer como uma coisa normal na nossa vida. Os cabelos brancos, a pele enrugada, vai diminuir um pouco a vitalidade desse idoso. Já a questão da senilidade, nós vamos ver que ela vai vir acompanhada de uma patologia. E, infelizmente, por esse jovem não se preparar para o processo de envelhecimento, ele pode vir aí sendo acompanhado por diversas patologias. Atualmente, nós vemos muito isso na nossa vivência, que as principais são hipertensão e diabetes. Quando a pessoa não se cuida ou não se previne para poder evitar o aparecimento dessas doenças, infelizmente, durante o processo de envelhecimento, ela pode ter aí um infarto, um derrame, algum problema renal crônico, ou precisar ir para uma máquina de hemodiálise, e outros problemas também associados a essa falta de cuidado para o próprio processo de envelhecimento. Certo. Então, nós vemos aqui que a enfermagem, ela abrange, ela envolve muita coisa. E nós estamos falando de uma preocupação que toda a família tem que ter. Muitas vezes o próprio idoso ele não tem às vezes a condição de cuidar de si. Nós estamos falando de pessoas que pode ser que já estejam, né, com algum tipo de enfermidade, alguma doença que adquiriu e já está com dificuldades. Então, de toda forma, como nós já temos falado nos episódios anteriores, há um cuidado que se deve ter das pessoas mais novas, que são os familiares, os amigos, aqueles que convivem junto, muitas vezes um neto, um filho, um sobrinho, seja quem for, aquele que tem a condição de ajudar o idoso. Não tem que esperar o idoso passar mal, não tem que esperar o idoso ter algum tipo de problema. Nós temos que nos antecipar, é o que ele está dizendo aqui. E principalmente numa idade mais nova. Você que ainda é novo, você vai envelhecer. Então você precisa se cuidar hoje e não esperar envelhecer. Pastor Eduardo, nós estamos falando aqui com o Fábio, que é um especialista na parte da saúde, né? Alguém que atua neste meio e está falando com propriedade aqui de muitos cuidados que devem ter. E nós temos também nas nossas igrejas uma população considerável de irmãos acima de 60 anos, que é este público. A pessoa idosa está dentro das nossas igrejas. Eles estão participando dos nossos cultos. Membros ou visitantes estão entrando nas igrejas. Como que nós podemos tratar isso quando, assim, um idoso, por exemplo, ele se sentir mal em um culto? Às vezes a pressão vai baixar, às vezes ele vai ter um desconforto, às vezes ele vai sinalizar alguma coisa. Como que nós devemos ter este cuidado? Qual é a preocupação? Quem deve tomar a providência? Como que funciona nas nossas igrejas, nossos templos, pastor Eduardo? Amém. Considerando que isso ocorra num horário de culto, no momento de um culto, de uma reunião, o primeiro ponto é saber quem são as pessoas da área da saúde dentro da igreja. Então, às vezes tem um médico, às vezes tem um enfermeiro, às vezes tem um técnico de enfermagem, às vezes tem um bombeiro civil, né? Alguma pessoa que conhece os protocolos de primeiros socorros. Então, o primeiro ponto é identificar, é saber. Por quê? Se acontecer algum evento com algum idoso, ou até mesmo algum irmão, nós já temos essas pessoas mapeadas dentro da igreja, né? Mas nem sempre nós vamos ter
esses irmãos, esses profissionais dentro das nossas igrejas. Algumas igrejas não têm ninguém da área da saúde. E o que nós vamos fazer num caso como esse? O primeiro ponto importante é, se for possível, movimentar este idoso de dentro da igreja, né? Para dar a ele uma condição mais favorável de um bom atendimento. Então nós vamos, né, um diácono, um obreiro, uma irmã que está mais próxima ali, alguém com condição de pegá-lo e transportá-lo, né, conduzir, segurar ali pelo braço com cuidado, né, ajudar, sair ali do templo, sentar no anexo, num banquinho ali de fora do jardim, para que ele possa ter uma condição, um ambiente mais arejado, um ambiente onde ele possa respirar melhor, né? Às vezes até um copo d'água, né? Dependendo da situação, eu estou tonto, deitá-lo em algum lugar, num banco mesmo. Então são aqueles primeiros socorros ali básicos, né? De quem não sabe, não conhece os protocolos. Agora, um ponto importante também é comunicar a família. Se o idoso não tiver nenhum familiar na igreja, é importante entrar em contato com a família, fazer essa comunicação. A pessoa às vezes já sabe do histórico. Não, ele tem, como o pastor Abel falou, ele tem alguns episódios de queda de pressão, isso passa rapidinho, né? Coloca ele num lugar mais tranquilo. Então, a família vai te ajudar com algumas informações, né? Lógico, agora num outro cenário, sendo um caso um pouco mais grave, imediatamente acionar o SAMU, por exemplo, né? Buscar com a família, tem algum plano de saúde, tem algum hospital, alguma clínica de referência, e imediatamente tomar essa ação. É importante que nenhum protocolo seja executado ali por pessoas que não têm condição ou conhecimento de executá-los, né? Nenhum tipo de manobra, né? Nenhum tipo de medicamento de última hora, isso não é recomendado, né? Sendo algo mais grave, buscar o apoio do poder público, que é o SAMU, o plano de saúde, a família, e manter essas pessoas assistidas ali até esse recurso chegar. Amém, glória a Deus, muito bom. O pastor Eduardo está falando aqui de protocolos, de situações que podem se levantar, né, dentro dos nossos templos, mas nós temos também os nossos irmãos idosos. Às vezes pode ser que ele passou mal durante o dia, não foi um horário de culto. E aí o nosso irmão, ele tendo ali o seu familiar, já vai ter ali a primeira ação do familiar ligando para os profissionais da saúde, né, para resolver essa situação. Se tiver o veículo, vai levar, se não tiver, vai buscar ajuda. E esta ajuda pode ser também dos nossos irmãos. Muitas vezes nós temos diáconos que estão disponíveis para poder auxiliar, irmãs, às vezes é o que o pastor falou, né? São irmãos profissionais que já atuam na área da saúde. Você conhece alguém, é da sua igreja, é da sua área, é um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um bombeiro, alguém que conhece o protocolo, entre em contato também, pede ajuda, caso não seja no horário do culto, mas que você precise de uma ajuda. Obra é corpo, e não só na hora do culto. Em qualquer momento, nós podemos pedir socorro. E Deus tem nos abençoado, porque nós temos visto que nos grupos de assistência, por exemplo, e eles devem funcionar assim, deve ter um cuidado, um zelo grande com isso. E eu vou até fazer uma pergunta aqui direcionada para os dois convidados, né? Tanto para o Fábio como para o pastor Eduardo. É uma pergunta que envolve a parte da saúde, claro, e a parte espiritual. Os nossos irmãos, no processo de envelhecimento, nós vamos acompanhar isso. E nós vamos ver isso acontecendo dentro da igreja. O tempo tem passado muito rápido. E nós temos visto os nossos irmãos envelhecendo. E nós vamos acompanhar isso dentro das igrejas. E quando nós vemos isso acontecendo, tem que ter já o cuidado antecipado, como você já disse, Fábio. Uhum. Então, assim, a minha pergunta é para o Fábio, voltada para a parte técnica, do que podemos já pensar, do que podemos fazer, já assim, pensando no antes de acontecer qualquer coisa. O que o grupo de assistência, os irmãos ali, por mais que às vezes não são tecnicamente capacitados, mas o que eles podem, de repente,
fazer? Tem algum curso, por exemplo, que você indica para alguém, para ele fazer, né, para ele poder se capacitar? E na parte espiritual, pastor Eduardo, quando ele terminar de falar ali, você vai entrar na parte espiritual, que é exatamente o que nós temos vivido. Grupo de assistência. Como que nós podemos ver isso no grupo de assistência? Pastor Abel, se eu pudesse indicar, sugerir uma coisa para todo mundo, é todo mundo fazer um curso de primeiros socorros. Seria essencial, sabe? Porque infelizmente não é só dentro da igreja. Em todo o nosso contexto social, na rua, na escola, nós vemos muitas situações acontecendo que há necessidade de socorrer uma pessoa. E às vezes, por não conhecer, as pessoas cometem algumas situações que pioram ainda mais aquela situação do socorro daquele indivíduo, daquela pessoa que está passando por uma situação de primeiros socorros. Então, a primeira coisa seria a pessoa se capacitar e conhecer, mas não sabe, como o pastor Eduardo comentou. A primeira coisa também é entrar em contato com a família e, principalmente, dependendo da situação, com o SAMU, ligar 192. Porque a gente precisa aí não tomar muitas vezes, eu quero ajudar, mas às vezes, não querer ajudar, eu posso complicar a situação daquele idoso, daquele irmão que sofreu alguma coisa, algum acidente. A gente pode ver, por exemplo, se o idoso cai na igreja, de maneira nenhuma nós podemos levantar esse idoso. Porque eu posso piorar essa fratura caso tenha acontecido com esse idoso. Não só o idoso, né? Ou qualquer irmão, Isso. com certeza. Mas o nosso foco aqui é idoso, mas é sempre bom lembrar, né, que se esse episódio acontecer em qualquer faixa etária de idade aí... Isso aí, a gente evita ao máximo de levantar essa pessoa, não sei que tem um risco. Não tendo risco, eu tenho que deixar aquela pessoa o mais confortável possível naquele local onde ela caiu e acionar o SAMU para poder socorrer essa pessoa. Ah, não, tem um risco, alguma coisa pode acontecer, então vou tirar porque tem a questão do risco. Mas fora isso, eu preciso acionar esse serviço de atendimento. Isso é muito importante também. Ótimo. Eu quero até complementar aqui, pastor Eduardo, a pergunta que já foi direcionada, porque eu falei de grupo de assistência. Os nossos irmãos do grupo de assistência ali, né? Nós temos no grupo de assistência pessoas que fazem parte do convívio diário, que são irmãos com função, outros que são visitantes, que estão acompanhando muitas vezes o culto, chegando agora, outros que já estão ali integrados. A importância de conhecer as pessoas que fazem parte deste grupo de assistência e saber o momento até de começar a ter um cuidado mais especial pela idade que ele alcançou. Amém. Existe no nosso site, existe uma apostila que orienta sobre cuidado com o idoso. Nessa apostila, traz algumas informações do que o pastor Abel acabou de dizer agora, né? Colocando o grupo de assistência, buscando conhecer as necessidades dos nossos irmãos idosos, né? Para que o grupo de assistência ele possa atuar ali em torno dessa necessidade. Então eu vou dar um exemplo. A gente está falando do processo, né, de envelhecimento. Então nós vivemos ali, às vezes na igreja, 10 anos com o irmão. Às vezes ele vai envelhecendo e a gente não percebe esse envelhecimento. Às vezes ele vai começando a ter algumas limitações físicas e a gente não percebe essas limitações. Até que um dia alguém fala, ou ele mesmo fala, eu não consigo mais, vamos dizer, vir a pé para a igreja. Eu moro muito longe, está muito difícil para mim, né? Eu não consigo mais ficar abaixado muito tempo limpando o chão da igreja, varrendo. Então a gente começa a observar esses detalhes. Quando nós observamos isso, o nosso comportamento, a nossa assistência a esses irmãos precisa mudar, precisa ser adequada à necessidade dos nossos irmãos. Então aí entra o papel do grupo de assistência, né? Da visita. Às vezes o irmão, eu tenho 20% da minha igreja, uma informação aqui, 20% da minha igreja é de idosos. Então nós temos os nossos idosos já mapeados, nós sabemos quais são as limitações de cada um desses idosos e nós temos assistido esses idosos conforme essas necessidades, né? Essa semana, segunda-feira, eu fui visitar uma irmã, uma idosa de 81 anos, né, com algumas enfermidades, ela não pode mais ir aos cultos, ela não tem condição, mas nós fomos lá fazer, eu até brinquei com os irmãos que estavam comigo, falei, nós vamos fazer 2 visitas. Uma é a visita do amigo, a outra é a visita do pastor, da igreja.
dos irmãos ali. A visita do amigo é ali perguntar como é que ele está, deixar ele falar um pouco, né? Deixar ele contar a experiência que ele viveu recentemente, deixar ele falar do que ele está sentindo, né? E depois a gente vem com a parte espiritual também, que é importante, lógico. Deixa uma palavra, canta alguns louvores. Ah, eu gosto tanto do louvor tal. Vamos cantar um louvor com ele, né? Vamos fazer aquele momento ali, um momento prazeroso para ele, de amigos. O pastor Abel falou aqui sobre corpo. Nós temos que ser corpo nesta hora também. O idoso ele está ali para ser amado, para ser cuidado, para ser abraçado. E nesse processo de envelhecimento, a igreja, o pastor, o grupo de assistência precisa estar atento a isso, porque os nossos irmãos, eles precisam dessa assistência de qualidade. Não basta de vez em quando fazer uma visita, ele precisa de uma assistência contínua agora, porque enquanto ele pôde, ele estava na igreja todos os dias. Agora que ele não pode, a gente precisa ir a ele, levar essa assistência, esse amor, esse carinho. E eu quero finalizar aqui, pastor Abel, com o tema. Nós estamos falando sobre o processo de envelhecimento. O pastor Abel falou bem assim, todos nós um dia vamos envelhecer. E todos nós vamos querer este carinho, esse cuidado, essa atenção da igreja, né? Da família, dos amigos, mas também da igreja, né? Então, agora é o momento de nós nos avaliar do nosso processo de envelhecimento, como eu estou me preparando, né, Fábio? Como eu estou me preparando para chegar à minha fase de idoso, né? Esse é o primeiro ponto. Mas também como eu estou contribuindo com os idosos. Porque todos nós temos idosos na nossa família, na nossa igreja, no nosso convívio, né? Todos nós podemos fazer algo mais por esses nossos amados e queridos. Então, são dois pontos. Eu vou chegar lá, se Deus quiser, né? Mas, e os que já estão? Qual a minha contribuição? Exatamente, é isso mesmo. Nós devemos ter todo cuidado em todo momento, porque nós fazemos parte deste processo do envelhecimento. Neste primeiro bloco, que é o quadro Conversando com os Convidados, nós tivemos aqui um bate-papo, um esclarecimento inicial, e agora nós vamos apresentar no segundo quadro, que é o quadro Esclarecendo, perguntas, vídeos que foram enviados e os nossos irmãos deixando aqui a pergunta para serem respondidas pelos nossos convidados. E a primeira pergunta que nós temos aqui, ela vem lá do município de Serra, nossa irmã Reinir, da igreja de Felrosa 4. E ela vai deixar aqui a sua pergunta para que o Fábio possa responder. Pode fazer a sua pergunta, irmã. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Reinir, sou membro da Igreja Cristã Maranata, aqui em Felrosa 4, no município de Serra, Espírito Santo. Sou do ministério do pastor Leonardo Dias e gostaria de saber quais as atividades físicas que o idoso pode fazer. Irmã Reinir, muito obrigado por ter participado conosco, enviando aqui a sua pergunta. E agora nós vamos ter a resposta. O Fábio vai deixar para a gente aqui a resposta da sua pergunta. Irmã Reinir, paz do Senhor, obrigado pela pergunta. Uma pergunta muito interessante e importante também. Essa questão da atividade física, o idoso, ele precisa, e como nós estamos no processo de envelhecimento, desde a juventude, ele precisa se preparar para esse processo de envelhecimento, principalmente com atividade física. Então, qualquer atividade física que ele tenha condições de fazer, uma hidroginástica, uma caminhada, uma natação, por que não uma musculação, que é importante também esse idoso, ele ter bastante massa muscular para prevenir principalmente a questão das quedas. Então é importante qualquer atividade física, desde que lhe traga prazer e que ele faça também continuamente, de uma forma rotineiramente, essa atividade. Isso aí, muito bom. Atividade física faz parte do nosso cotidiano. Não força a barra, hein? Você é um idoso, você vai fazer a sua atividade física, pega leve, mas não deixa de fazer. Não é isso mesmo, Fábio? Isso aí. Muito bom. Nós vamos agora para a segunda pergunta, e quem vai fazer a pergunta é a nossa irmã Magda Araújo, ela que é da igreja
de Boa Vista 2, aqui no município de Vila Velha. Pode fazer a sua pergunta, irmã. A paz do Senhor Jesus. Sou Magda Araújo, da ICM de Boa Vista 2, Vila Velha, Espírito Santo, Ministério do Pastor Gedaí Ferreira. Gostaria de saber o que o idoso precisa fazer para estar bem espiritualmente. A paz do Senhor. Irmã Magda, muito obrigado por participar conosco, enviando aqui a sua pergunta. Que bênção! Agora nós vamos ter a resposta. Quem vai responder é o pastor Eduardo. Amém. A pergunta, ela é de suma importância, porque o envelhecimento físico, ele não está associado ao envelhecimento espiritual. Nós temos idosos que eles são jovens, valentes, espiritualmente falando. Então, quando a nossa irmã, ela pergunta o que o idoso precisa fazer para estar bem espiritualmente. Então, a primeira coisa, o Senhor tem nos dado recursos para nos manter bem espiritualmente. Nós temos os recursos da graça, nós temos todos os elementos ali, a palavra, a oração, o louvor, nós temos tudo para nos mantermos bem espiritualmente. E quando eu digo bem espiritualmente, eu estou dizendo também nutrindo a nossa fé. Porque quando nós utilizamos os recursos que vêm de Deus, eles nutrem a nossa fé. Porque a fé verdadeira é a fé que vem de Deus. E para nutrir esta fé que vem de Deus, somente com os recursos que vêm de Deus. Então, o primeiro ponto é utilizar os recursos da graça para nutrir a fé. Um outro ponto importante é a participação nos cultos. Nós temos os cultos presenciais e temos os nossos cultos online também. Então, o nosso irmão, a nossa irmã, os idosos que podem estar no culto presencial, não deixe de ir ao culto. Não deixe de estar ali com o seu grupo de assistência. Aí, às vezes as pessoas pensam bem assim, mas eu não consigo mais participar da limpeza, eu não tenho mais saúde para isso. Não se preocupe, nós temos os obreiros, as irmãs, nós temos os jovens para essas atividades. Mas para o culto, vá buscar sua bênção, vá receber a sua bênção. O culto presencial. Não, eu não consigo mais, eu não tenho mais condição física, eu não tenho condição de saúde para ir ao culto, de sair de casa, me expor às vezes a algum tipo de vírus que possa te trazer alguma enfermidade. Nós temos o culto online. O Senhor tem operado grandes bênçãos aos nossos irmãos que estão enfermos, impossibilitados de estar nas igrejas, nos templos. Eles têm assistido os cultos online e Deus tem operado maravilhosamente. Não se preocupe, não pode ir para a limpeza. Eu não posso mais ir para uma visita, eu não posso mais ir para o culto. Você pode orar, você pode interceder. Essa semana eu liguei para uma outra irmã idosa, ela fez uma cirurgia, não pode ir aos cultos, e ela estava me contando o seguinte, pastor, eu assisto todos os cultos, eu assisto todos os seminários, eu ouço a Rádio Manaim, e eu não deixo de orar pela nossa igreja. Ou seja, é uma irmã que ela não está lá no templo, mas ela mantém a comunhão com o Senhor, ela mantém a comunhão com o corpo, ela está ligada à igreja na oração. E ela está utilizando de todos os benefícios que nós temos, dos meios digitais, e ela está sendo alimentada ali. E a igreja visita, a igreja ora, Às vezes eu ligo para ela, a gente conversa um pouquinho também, e ela está sendo sustentada espiritualmente. Eu gostaria, pastor Abel, de ler um texto aqui da Palavra do Senhor. Fica à vontade. Que o 12º capítulo de Eclesiastes, capítulo 12, ele fala sobre o idoso. Ele fala sobre esse processo de envelhecimento. Eu estava até meditando na palavra, eu não encontrei um outro texto bíblico que assim, descrevesse tão bem o processo de envelhecimento como o capítulo 12 de Eclesiastes. Mas, de forma especial, eu queria ler o versículo 9, que me chamou muito a atenção, que diz assim:
E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. Então eu queria falar de 2 detalhes aqui. Primeiro, que eu quando li esse texto hoje, eu recebi uma bênção. Eu falei, eu já vi esse termo aqui, mais sábio, e eu fui ver, era o nome do programa, do nosso programa aqui, Mais Sábios, né? Está aqui na palavra. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E o que eu queria mostrar, o Senhor quer nos mostrar aqui, eu queria dizer o seguinte, o idoso, ele é lembrado por Deus em toda a palavra. Nós vamos ver em alguns livros, em alguns textos do Velho Testamento, a preocupação de Deus com os idosos. Lá em Levíticos fala sobre isso, né? Da preocupação de Deus com os idosos. Os Salmos fala dessa preocupação. Nós vamos no Novo Testamento, existe uma preocupação em alguns textos de Paulo, orientando sobre este cuidado com os idosos. Então, assim, Deus, Ele está preocupado com você. Ele sabe do seu processo. Ele é o Criador. Ele sabe que você está avançando no tempo, o seu processo está avançando, mas Deus não esquece de você. Deus tem uma bênção para você, para o nosso irmão idoso, para a nossa irmã idosa. Essa classe, pastor Abel, Fábio, essa classe, os idosos, ela está lembrada na palavra. Glória a Deus. Ela é reconhecida por Deus na palavra. Então, você pode estar alimentado espiritualmente pelos recursos de Deus e saiba de uma coisa, Deus vai te sustentar. Na sua limitação, na sua enfermidade, na sua impossibilidade, Deus vai se lembrar de você, porque você é lembrado na palavra do Senhor. Glória a Jesus, Glória a louvado Deus. seja o nome do Senhor. Nós temos uma terceira pergunta. Antes de fazer a pergunta, eu quero aproveitar aqui a fala do pastor Eduardo para te contar uma coisa. Você é participante deste programa, nós já falamos isso, e agora mesmo, se você quiser, pode ir lá comentar. Você está no YouTube? Faz um comentário. A sua vida espiritual, como está? Está uma bênção? Comenta ali, dá um glória a Deus, fala amém, e Deus, Ele vai te abençoar. Se você está com a sua vida espiritual precisando de um renovo, comenta ali também, peça uma oração, fala com o Senhor e o Senhor vai te escutar. A terceira pergunta que será feita pela nossa irmã Cirlei, que é da igreja de Bairro República, no município de Vitória. A nossa irmã vai deixar aqui a sua pergunta para que o Fábio possa responder. Pode fazer a sua pergunta, irmã. Paz do Senhor, irmãos. Eu sou da igreja Bairro República, do Ministério do Pastor Eduardo Níquel. Eu me chamo Cirlei. Como prevenir as doenças crônicas nos idosos? Obrigado, irmã Cirlei. Muito bom ter você aqui conosco participando. E vamos agora ouvir a resposta. Irmã Cirlei, obrigado pela pergunta, pela participação. É importante, né? Uma excelente pergunta, essa questão de prevenção de doenças. O enfermeiro, ele é um profissional que trabalha principalmente nessa prevenção de doenças. E como nós podemos prevenir, principalmente as doenças crônicas, as principais, diabetes, hipertensão, como eu já havia comentado aqui. Primeira coisa é melhorar os nossos hábitos de vida. Então, a realização da atividade física, a questão da nossa alimentação. Nós vamos melhorar muito a questão da alimentação, tirando muitas vezes alimentos industrializados e tentar colocar mais uma fruta, verdura nessa alimentação. Outra coisa, a questão dos exames de rotina. É muito importante também, nós aí, o idoso, ele sempre está fazendo esse check-up, exame de rotina, para poder ver como está a sua saúde e trabalhar sempre essa questão da prevenção, a questão das vacinações também. Ele precisa manter a sua vacinação em dia, a questão da interação social, ele interagir com outras pessoas, com a família, com o pastor, já comentou aqui, com a própria igreja, estar no meio dos irmãos na igreja, isso é muito bom para o idoso, esse acolhimento do idoso também. Ele trabalha na prevenção crônica, que é a própria depressão, que é uma patologia crônica. Então, assim, nós temos algumas coisas, como eu já comentei com os irmãos, várias formas de trabalhar essa questão dessa prevenção dessas doenças crônicas. Glória a Jesus. Está respondida a sua pergunta, irmã, e que bênção.
é poder ter a condição de se prevenir com essas doenças que podem chegar. Não vão chegar se você se prevenir. Nós estamos agora chegando num quadro que é Curiosidades. E neste quadro, nós vamos pedir aqui para que o Fábio ele possa nos trazer um assunto que seja deste tema de curiosidade. Então, como nós já conversamos no início do programa, é importante que a temática central do programa, a questão do processo de envelhecimento, que nós precisamos nos preparar para esse processo de envelhecimento. E de acordo com como me preparo, nós citamos aqui no início duas palavras, né? A questão da senescência e da senilidade. Como eu já havia comentado com os irmãos, a senescência é um processo que ocorre fisiologicamente, vai ser normal acontecer com todo mundo, e aí vai vir a questão dos cabelos brancos, a questão das rugas, a questão muitas vezes dessa perda dessa capacidade muscular, óssea desse idoso, mas é muito comum acontecer durante esse processo fisiológico do envelhecimento. Já a senilidade vem acompanhado aí, relacionado muitas vezes a algumas patologias. Por isso que é importante o idoso ele se preparar, o jovem, né, se preparar para esse processo de envelhecimento. Conforme os pastores já comentaram também, todos nós vamos chegar nessa etapa. Vamos chegar na parte aí desse envelhecimento. Mas precisamos escolher como que nós vamos querer chegar. Ou chegar bem, saudável, conseguindo realizar as nossas atividades, ou chegar acompanhado com algumas patologias. E o que nós precisamos trabalhar para poder prevenir isso? Como nós já comentamos também, a questão da atividade física, dessa alimentação saudável, de mudança, muitas vezes, de hábito. Nunca é tarde para mudar. Sempre é importante nós trabalharmos essas mudanças de hábitos e, principalmente, essa interação social. Muitas vezes o idoso, por conta aí da aposentadoria, fica em casa, muitas vezes não tem esse relacionamento com outras pessoas. Quando ele vai para a igreja, é um momento em que ele consegue conversar com os irmãos, expor as suas necessidades, a importância aí da questão do grupo de assistência, como comentado pelos pastores também, dessa interação social, para poder prevenir aí outras patologias também e melhorar esse processo de envelhecimento do idoso. Amém, glória a Deus. Nós estamos chegando agora num quadro muito esperado. É a hora do recado. E esta hora é o momento onde nós vamos participar aqui, assistindo os vídeos que foram enviados. Esses vídeos que têm nos dado tanta alegria de assistir, quando nós vemos os nossos irmãos deixando aqui mensagens de carinho e de amor para os seus amigos, familiares e irmãos da igreja. Vamos assistir os recados. A paz do Senhor, tudo bem? Queria deixar aqui o meu abraço especial aos idosos da Igreja de Ilha do Sol. Em especial, eu queria deixar o meu abraço à minha mãe, Floraci Vieira, ela que participa, assiste toda a programação da Rádio Manaim. Queria deixar aqui o meu abraço aos idosos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Davi, da Igreja de Morada do Sol, na microrregião de Ponta da Fruta, em Vila Velha. Gostaria de mandar um abraço para os meus avós, Terezinha, lá do município de Águia Branca, Maria de Lourdes, Domício, aqui da Igreja de Ilha do Sol, e também mandar um abraço especial para um casal que é da Igreja de Ilha do Sol também, nosso diácono mais antigo, o vovô Carlito, e sua esposa, a vovó Olívia. Um abraço, fico com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Me chamo Débora Gomes de Abreu, sou da Igreja Forene, Maceió, Alagoas, Ministério do Pastor Alan Porto. Estou passando aqui para agradecer a minha mãe Antônia Gomes, por ela ser essa coluna na nossa família, por orar por nós, para nos mostrar com a sua própria vida o valor de servir a Deus. Tudo o que somos e o que fazemos hoje para o reino é reflexo do que aprendemos com ela. Te amamos e louvamos a Deus pela sua vida. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Emeline Lucena, da igreja da cidade de Marialva, aqui no Paraná, do Ministério do Pastor Daniel Prats, e hoje eu vim deixar um recado carinhoso para minha mãe, a irmã Linalva Alexandre, da cidade de União dos Palmares, em Alagoas, glorificar o Senhor pela vida dela, porque através dela, da insistência, da oração, nós conhecemos a obra do Senhor, né? Através dela, nossos familiares, vizinhos,
né, por ela amar falar do Senhor Jesus, a evangelização, muitos também foram alcançados pelo Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua vida, mãe, nós te amamos muito. Um grande beijo e a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus! Que maravilha é poder ver os nossos irmãos deixando aqui os seus recados. Você quer deixar também o seu recado? Então, é só você pegar o seu celular, apontar a câmera dele para o QR Code que está aparecendo agora na tela e ali você vai poder enviar o seu vídeo. Você vai gravar um vídeo curto, deixando um recado para o seu avô, para a sua avó, para o papai, para a mamãe, para aquele que é idoso, para os idosos da sua igreja. Quer homenagear um idoso da sua igreja, deixando aqui para ele uma mensagem? Essa é a hora. Ou você que é idoso já, né? O senhor e a senhora que estão na idade já de idoso, quer deixar o seu recado também? Agora é a hora também. Pode enviar o seu vídeo. E chegamos então ao final do nosso programa e queremos agradecer aqui a presença dos nossos convidados que foram tão importantes para nós aqui, deixando uma mensagem, um esclarecimento dentro deste assunto que é o processo do envelhecimento, mas junto desse processo do envelhecimento, todo o cuidado que deve ter para que isso ocorra de uma maneira que seja com saúde, com alegria e vivendo na presença do Senhor. Obrigado pela sua participação, Fábio Matos. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Estamos sempre à disposição também. Pastor Eduardo, foi um prazer estar com o senhor também. Igualmente. Meus irmãos, muito obrigado também. Amém. Pastor Eduardo, seja bem-vindo ao programa. Que Deus possa te abençoar. Amém, pastor Abel, ao Fábio, a todos os nossos ouvintes. Agradeço aqui, pastor Abel, pela oportunidade. É sempre uma bênção participar e poder contribuir com essa classe que nós tanto amamos, que são os idosos também da igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final do nosso programa e não deixe de participar das demais edições anteriores e as que virão ainda. Que Deus possa te abençoar.